aí, rapaziada, tudo bom com vocês? O Vasco empata com o Nova Iguaçu pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco com o time sub-20, porque os profissionais ainda não estão preparados, estão em pré-temporada, preparação física e tudo mais. Então o Vasco entra com a garotada, né, que jogaria ali a copinha, mas por conta de vários remanejamentos de calendário, o Pedrinho, a diretoria em si, achou melhor por decisão colocar o sub-20 do Vasco. E agora eu vou explicar um pouco o porquê. O Pedrinho, na cerimônia ali de abertura do Campeonato Carioca, ele deu uma entrevista muito grande ali e ele explicou o porquê e colocou o sub-20. Porque teve essa mudança, esse aviso aí repentino da CBF, dessa pausa que terá no meio do campeonato por conta do Super Mundial, né? Então adianta muitas coisas, muitas competições começam antes e outras competições vão postergar para até um pouquinho mais do final. Mas só que não tem como mudar. Por quê? Porque alguns jogadores já, igual o Pedrinho falou, alguns jogadores já precisariam dar um mês, ali 30 dias de férias para os jogadores. Muitos deles já tinham passagens compradas, passagem de ida e de volta para férias, para outros lugares. Então não dá para mudar assim de repente, até porque ia causar um maior climão ainda, né? Então é zoado tudo isso daí. Entendo o lado dele. E ele falou que por conta disso eles têm que usar o sub-20 no Campeonato Carioca, sub-17 na Copinha, e o profissional precisa aprimorar a parte física, entre outras coisas, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, vamos lá. O Pedrinho também falou muito sobre o quê? Falou muito sobre contratações e investimentos. Que o Vasco está com a sua vida política atribulada, sabe? Com muita confusão, muita coisa acontecendo. Isso daí é notório. Tanto é que as eleições do Vasco, sempre que vai acontecer eleição, teve eleição que já foi derrubada, que já aconteceu e vai para a justiça. Tem essa confusão de passar isso, vai por aqui, vai por ali. Então, a parte política do Vasco é uma bagunça e é uma das coisas que mais atrasou o clube nesses últimos tempos, foi a questão política. Então, a gente vê que o Pedrinho, ele diz... eu acho muito interessante a seriedade como o Pedrinho trata o Vasco, o modo como ele trata o torcedor do Vasco, até porque ele se diz, eu acredito, vendo nas ações dele, ele é um torcedor também ali no comando da equipe. Então, na gestão do clube ali, a gente vê que ele é muito justo no jeito de falar. Eu sei que tem alguma ala do Vasco que não gosta do Pedrinho, já vi uma parte que acha ele muito passivo, que acha ele muito sereno, muito calmo nas decisões, que ele teria que ser mais agressivo em certas tomadas de atitude, de procurar isso e solução para isso, para aquilo. E eu não vejo como dessa forma. Eu acredito que ele tem feito um bom trabalho e tem sido transparente até aqui. Com tudo que ele tem falado que ele vai fazer, entre outras coisas, eu vejo que ele é muito transparente. Ele explica, pelo menos quando perguntado, quando entrevistado, quando indagado a respeito de qualquer situação do clube, ele responde de maneira direta e sem esconder muitas coisas. Às vezes, o que não dá pra falar, ele fala, não posso falar, não dá pra eu falar. E aquilo que dá pra ele falar, ele pega e fala. Acontece que o clube tá endividado, o clube tá tentando agora fazer ali um controle financeiro, orçamento, tá tentando pagar as dívidas ou então renegociação com os credores, é aquilo que o Vasco precisa fazer, outras renegociações para que não venha ser ali engolido pelos juros, entendeu? Então o Vasco precisa fazer muitas coisas. Então ele tá falando que... E ele pegou uma bucha, gente. O Pedrinho, todo mundo que é torcedor do Vasco sabe que ele pegou um entulho de gestões e gestões como fala, mal resolvidas ali, mal feitas e muito problema ele tem que tentar resolver agora, ainda mais depois da venda da SAF, que todo mundo achou que seria uma maravilha. 777 só tem piorado cada vez mais a situação ali do Vasco. Então fica tudo essa confusão, fica tudo, sabe, essa sensação de que, por exemplo, o Vasco ele não tá sendo bem gerido, mas é algo, uma herança de gestões que levaram o Vasco aonde está hoje, que sucatearam o centro de treinamento do Vasco, São Januário, não tem o cuidado decente devido que deveria ter,
Então, o Pedrinho mesmo, ele fala nessa entrevista aí que eles estão correndo atrás, eles vão ali fazer uma modernização no CT, porque isso atrai também jogadores. Ele diz lá que os jogadores se conversam entre si, e realmente é uma verdade. Um jogador, ele conversa, assim como às vezes você e eu, para irmos mudarmos de alguma empresa, e se nós temos algum conhecido nessa empresa, a gente comenta, e aí, como que é aí? O que que tem aí? E às vezes a pessoa fala, ó, cara, aqui é desse jeito, ó, não vem pra cá não, que por enquanto não tá bom, cara, tá zoado, não estão pagando direito, ou, cara, não tem a estrutura, a infraestrutura não é boa, não é das melhores. E é o que ele diz, tem torcedores não, jogadores preferindo ir para clubes menores, que pagam menos, um salário um pouco menor, mas que tem uma estrutura já melhor, mais preparada, mais modernizada, e o Vasco precisa disso para conseguir atrair o quê? Jogadores, para conseguir ter um bom o scout às vezes até acha bons nomes, mas esses bons nomes e baratos não querem vir para o Vasco, porque sabe que o Vasco tá uma bagunça, o Vasco tem isso e aquilo, mas é isso que precisa ser feito, melhorar a imagem do Vasco com, primeiro, a sua própria torcida e depois com os jogadores, cara, porque se o Vasco não se melhorar, não se modernizar, ele vai ser mais ultrapassado ainda, já está um pouco ultrapassado, então precisa melhorar para exatamente isso, não ser um ponto negativo na história do Vasco. Vamos falar de reforços. O Vasco anunciou o técnico Fábio Carille, é o que chegou, além de Tietê, né, que vem do Botafogo ali livre no mercado, meio de campo, vai usar camisa 3, né? Então o Tietê é um bom jogador, com certeza vai ajudar muito esse meio de campo do Vasco. O Tietê, muitas das vezes no São Paulo ele foi um coringa, no Atlético Mineiro quando jogou também, no próprio Vasco, Palmeiras ele ajudou, Vasco no Botafogo ele ajudou, Palmeiras ele também foi muito bem ali, então a gente sabe que ele pode exercer mais de 2 ou 3 funções, às vezes lateral direito, um volante, talvez um ponta, um meio de campo ali, um meia atacante que ele pode surpreender, como ele já foi usado algumas vezes pelo Diniz no São Paulo. Então tem tudo isso, além de Daniel Fuzato, que vem do Eibar, né, ali para fazer sombra pro Léo Jardim, além dos zagueiros Lucas, até o momento, né? O Lucas Freitas, Lucas Oliveira, o Lucas Freitas vindo do Juventude, estava ali emprestado pelo Palmeiras ao Juventude, e o Juventude fez ali uma boa campanha com o Juventude, e agora vem para o Vasco que reforçar sua zaga, que acho que para ter um bom time precisa ter uma boa zaga, e o Fábio Carille ele gosta de trabalhar. Embora ele tenha mentido um pouco na entrevista ali, falado que ele jogou um pouco em certos momentos mais ofensivo com o Santos, coisa que não é da sua característica. Ele não. A gente sabe que o Fábio Carille, quando ele surgiu no Corinthians, ele era aquele cara que fazia um gol, conseguia ali estacionar o Parque de Bus, né, estilo José Mourinho, e fazia ali e prendia. Tanto é que a gente vai ver na época do Corinthians, que ele foi campeão ali em 2017, era 1-0, 2-1, nunca foi grandes demonstrações de futebol, e tá certo, o importante é ganhar, e a gente sabe que ele é mais defensivo, ele é mais retranqueiro, então por isso acredito que o Vasco tá investindo bastante em zagueiros, até porque os bons zagueiros que o Vasco. Faz tempo que o Vasco não tem bons zagueiros. A última dupla de zaga do Vasco que a gente vai lembrar que foi tenebrosa é o Maicon e o Léo Pelé. E os dois já estão de saída. Então, por isso é bom trazer mais zagueiros. João Vitor também jogou um tempo na zaga. Era às vezes dupla, hora João Vitor, hora João Pelé. Mas mesmo assim, precisa melhorar e reforçar. Não sabemos se são ótimos zagueiros, mas são bons nomes. E também na condição que o Vasco pode estar trazendo. Então, Lucas Freitas vem para reforçar, e o Lucas Oliveira também, além do Maurício Lemos, que vem ali vindo da sua passagem pelo Atlético Mineiro. Então, melhor agora. São 3 zagueiros contratados, mas o que preocupa é que precisa de atacante. Talvez jogadores pelas beiradas, ponta. David ainda machucado, volta só lá pro lado de setembro. Adson tá melhorando, tava um bom momento, viviam até um bom momento mais ou menos ali com o Vasco para poder ajudar, tá voltando agora de recuperação. E o mais importante é a dupla Coutinho
E Payet, eles precisam pegar liga. Fábio Carille precisa arranjar um jeito dos dois terem uma liga ali para conseguir jogar o bom futebol, desenvolver o bom futebol. Vasco empatou em 1-1 com o Nova Iguaçu, jogando hoje pela abertura ali do Campeonato Carioca. Destaques para GB e Paulinho. Bons jogadores do Sub-20 que dá para serem ali observados pelo técnico Fábio Carille para ser ali integrados ao profissional futuramente ou até mesmo assim no decorrer do Campeonato Carioca. E quando os profissionais começarem a entrar ali, a equipe principal começarem a chegar, esses meninos ali são integrados juntos com o elenco principal, então pode render muito e ali é um momento de teste pro Vasco ali para testar alguns jogadores vão se sobressair, outros nem tanto, então é oportunidade de vida também desses meninos aí de conseguirem cavar uma vaguinha lá no profissional, na equipe principal, já que também o Vasco não tem tanto dinheiro assim e tá correndo atrás de investidores para fazerem tantas outras coisas. Comprador da SAF também, o Grego parece que tá aí analisando, vai ou não vai, mas a gente sabe que demora todo esse processo de análise, de reconhecimento jurídico, mas aonde então vamos lá, as nossas expectativas pro Vascão. Vasco tá na Sul-Americana e a gente precisa ver até onde o Vasco consegue chegar. Na Sul-Americana é um ótimo campeonato para os times brasileiros que estão ali, vamos assim dizer, no segundo pelotão. Porque é um campeonato um pouco mais fraco, são equipes mais fracas. Se já as equipes principais da América do Sul muitas das vezes acabam perdendo para as equipes brasileiras aqui de segundo escalão, porque ainda assim economicamente é muito melhor do que essas outras equipes. Então tem jogadores melhores, embora a gente ache ruim, mas, por exemplo, a gente tem muitos jogadores que são trazidos dessas equipes aí que recebiam lá 50 mil reais e aqui recebem 150, 200 mil reais. Isso falando pouco, tá? Porque hoje muito jogador bagre ruim recebe 300, 500 conto aqui fácil. Fácil. No Brasil recebe muito fácil esses valores aí. Então são mais valorizados. Então muitos jogadores bons dos países aí da América Latina, da América do Sul, da redondeza aí, dos nossos vizinhos, eles vão jogar na Liga Brasileira por conta disso, uma valorização tremenda salarial, entre outras coisas aí. Então a gente sabe que a qualidade então desses times, segundo escalão, primeiro escalão, é bem melhor. Então por isso a gente tem os caras aí batalhando para conseguir chegar na Liga Brasileira, tanto o técnico quanto jogadores. Alguns são ali, ficam lisonjeados quando são convidados para jogar aqui no Brasil, na Liga Brasileira. Mesmo que seja num time que não tá indo muito bem, mas eles sabem que mesmo não indo muito bem, vão receber melhor e tem chances talvez de desempenharem bem em alguma equipe maior, verem eles aqui no Brasil e trazer, né? Então a gente sabe que tem muito jogador bom espalhado aí pela América do Sul. E quando chega aqui e dá bem, a Liga Brasileira ainda continua sendo uma enorme vitrine para a Europa e para outros países, ou para outras ligas. O Vasco, eu acho que ele vai bem, eu acho que o Vasco consiga ir bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, acho que até as quartas de final esse ano ele pode chegar. Mesmo no ano passado conseguiu chegar ali, né, até a semifinal. Mas eu acho que esse ano já... Mas é difícil, né, prever o que pode acontecer com o Vasco, né? E tem o imponderável do futebol também, da camisa pesar. E mais uma vez o Vasco surpreender a todos, uma ótima combinação de resultado, de chaveamento e conseguir chegar à semifinal ou até mesmo à final da Copa do Brasil. Pode acontecer, quantas vezes a gente já viu, isso é futebol. Mas o meu sentimento hoje olhando a janela de transferências de outros clubes, os reforços dos outros clubes e comparando com a janela de transferência hoje do Vasco, eu acho que o Vasco chega até as oitavas, quartas de final da Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Eu acho que até as quartas de final o Vasco consegue chegar. Já no Campeonato Carioca, eu acredito que o Vasco chegue até a semifinal, né? Se chegar aos 4 grandes, Botafogo, Fluminense, Botafogo, Flamengo e o Vasco, e o próprio Vasco. Então, esses 4 chegando ali na semifinal.
o Vasco, pra mim, fique na semifinal. Não, não tem ainda. Não me traz confiança o Vasco, né? Então, eu acredito que o torcedor mais realista do Vasco ainda sabe que a situação do Vasco é difícil. Mas vai parar de torcer? Não vai parar de torcer. Por isso que eu admiro muito a torcida do Vasco, que eles sabem que vão ter um ano difícil, mas ainda assim continuam torcendo, continuam apoiando, e é o dever da equipe apoiar. Quando tem que apoiar, criticar quando tem que criticar, desde que seja uma forma justa de criticar, beleza? Você, torcedor vascaíno, sei que pode não ter ficado feliz com a minha análise aqui, talvez, do Vasco, ou com as minhas primeiras impressões do Vasco neste ano, mas eu tô falando aquilo do que eu entendo que seja o que vai acontecer. Pode mudar, eu não tenho, eu não sou gênio, não sou nada, só tô falando as minhas impressões, vendo o rumo que o Vasco tem levado, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí, valeu, tamo junto, é nóis.